Então, em nome de Jesus, vamos dar início a esse estudo dessa manhã, cujo tema é a terceira pessoa da divindade. Eu tenho vários textos bíblicos para ler e vamos procurar de forma dinâmica, então, passar de um texto para o outro e depois teremos também o complemento do Espírito de Profecia. O primeiro texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24. Esse texto, então, faz parte da nossa introdução, porque, de fato, nós vemos que o nome comum a ser dado à terceira pessoa da divindade é justamente Espírito Santo. E já nesse nome nós encontramos muitas vezes dificuldade da parte das pessoas, porque a palavra Espírito, ela está carregada de várias noções não bíblicas. Então vemos a filosofia grega se introduziu na igreja, o próprio paganismo adentrou as portas do cristianismo na grande apostasia, já desde a época de Constantino e antes disso. O próprio judaísmo foi influenciado por ideias gregas, onde falava de uma alma imaterial separada do corpo, consciente. Nada disso, como quem conhece o pensamento adventista sabe que não é bíblico, de maneira alguma. E no entanto, então, como que nós vamos entender a palavra Espírito? E alguns podem dizer, o fato do nome da terceira pessoa ser Espírito Santo já é uma prova que ele não é uma pessoa. É só um espírito. O que isso significa? Aqui o texto de João 4,24 nos orienta no seguinte sentido: Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, então de repente nós encontramos a revelação bíblica e o próprio Deus, ele é o quê? Espírito. Então devemos entender de fato o que isso significa. Ellen White, no Ciência do Bom Viver, página 413, ela comenta que Deus é Espírito, é todavia um ser pessoal, pois como tal se tem ele revelado. De fato, nós bem sabemos que Deus ele transcende a materialidade. Isso não quer dizer que ele não possa ter, de fato, uma materialidade. Isso não vem ao caso. Aqui o que Ellen White atesta é que Deus é Espírito e ele então é um ser vivo, um ser pessoal. Não é apenas uma energia criadora ou algo do gênero, como as ideias espiritualistas nos apresentam. Ele é de fato um ser consciente, pessoal, que se comunica conosco. A página 413. Depois os irmãos que quiserem, eu posso estar passando todo o conteúdo para vocês. Sim, eu vou pôr o estudo, posso passar o PDF e tudo mais. PDF não, muito grande. Lá não dá para entender. Dá para passar tudo sim. E lá é uma verdadeira. Vamos lá. Então, um outro detalhe que nós encontramos em relação a isso é que um outro exemplo de espírito sendo um ser consciente, um ser pessoal, nós não vamos ler esse texto, mas está lá em Hebreus capítulo 1, verso 7, no 14 também. Nós encontramos lá falando de que seres? Os seres angelicais. Eles então são chamados de espíritos ministradores, enviados por Deus em favor de nós, para a nossa redenção. Então temos uma revelação clara da parte das Escrituras em relação a isto. Vamos agora para o próximo texto em Jó, capítulo 33, verso 4. Jó, capítulo 33, verso 4, nos dá um testemunho semelhante que nós encontramos no primeiro capítulo lá da Bíblia, em Gênesis, que fala daquele testemunho que a Trindade estava envolvida na criação. Vemos que lá, de fato,
o Espírito de Deus ou o Espírito Divino estava o quê? Se movendo sobre as águas, estava lá participando. E aqui também em Jó 33:4 diz que o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Na linguagem poética, nós encontramos uma repetição da mesma ideia duas vezes. Isso em Jó, em Salmos, em Provérbios, nós encontramos sempre esse costume, a primeira parte do verso se ligando com a última parte, ou em contraposição ou em complemento ao assunto. Aqui nós podemos entender esse texto de Jó, de fato falando que esse Espírito é o mesmo Todo-Poderoso. O Espírito de Deus me fez, ou em outras palavras, agora o autor ele revela, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E aí nós temos já outra dificuldade na mente de muitas pessoas, que é essa linguagem bíblica, Espírito de Deus, como fosse então uma ideia de derivação. Mas esse D constante, qual nós falamos às vezes de Filho de Deus, Filho do Homem, também quando estudamos a divindade de Cristo, não é no sentido de derivação de algo, mas a mentalidade judaica, hebraica da Bíblia é justamente no sentido de identificação de uma coisa com a outra. É esse o significado. Então, quando nós encontramos Cristo sendo denominado, desde lá de Daniel, falando que ele é o Filho do Homem, simplesmente quer dizer que ele é humano. Ele seria de fato alguém que tomaria a nossa humanidade. É isso, o significado de Filho do Homem é simples assim. Vemos, por exemplo, a designação daqueles dois irmãos que eram muito bravos, como filhos do trovão, uma identificação, não que eles foram gerados pelo trovão, obviamente não é esse sentido, mas tinha uma natureza tormentosa, tal como o trovão, é nesse sentido. E assim, o próprio termo Filho de Deus na Bíblia, muitas vezes tem o significado de identificação conosco, mas muitas vezes também identificação com a própria convicção de que Jesus era o próprio Deus. Assim entenderam os judeus, visto que quando Jesus se apresentou dessa maneira, eles queriam pegar em pedras, apedrejá-lo, porque entenderam que ele estava blasfemando, se colocando como se fosse igual a Deus. Esse é o testemunho que nós encontramos lá no Evangelho de João em relação a isso. Mas o tema dessa manhã vai se limitar à terceira pessoa da Trindade. E nós encontramos então o próximo testemunho no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26 de João, temos mais um texto confirmador maravilhoso. Aqui, ao decorrer desse estudo, de maneira alternada, vou usar os termos divindade e trindade, no mesmo sentido. Não devemos ter receio em usar a palavra trindade. Não é porque eu estou usando a palavra trindade que eu vou aceitar todos os conceitos católicos e nada disso. O termo trindade ele já aparece muito antes de surgir a Igreja Católica e é um conceito, uma forma de explicar resumidamente a crença em três seres divinos que formam a divindade, a pessoa de Deus manifestada em três. Então, encontramos aqui em João, capítulo 14, verso 26, o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é uma bela promessa em relação a esse Espírito Santo, que também é chamado de Consolador, que seria enviado. No capítulo seguinte, o 15 e 26, fala novamente sobre isso. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade,
que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo seguinte, agora, 16, versos 7 e 8 de João 15. João 15, 26. E agora? 16, versos 7 a 8. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui então é destacado a individualidade, a pessoalidade de cada um. É apenas Cristo retornando ao céu que seria enviado o Espírito Santo para servir de seu representante. Nós vamos desenvolver mais esse assunto mais adiante. No mesmo capítulo, agora o verso 13, mais uma vez destaca: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Um detalhe que nós podemos depreender disso é justamente o fato de que o Espírito Santo ele não vem para chamar atenção para si, mas ele vem dar testemunho de quem? De Cristo, o nosso Salvador. Se nós formos analisar todo o testemunho das Escrituras, pouco é dito em relação ao Deus Pai ou ao Espírito Santo. Ambos, então, são revelados através da pessoa de Cristo. De modo que nós encontramos o testemunho do Antigo Testamento, que as pessoas, de modo geral, entendem que é o Deus Pai, conversando com Israel, com Moisés e assim por diante, com os patriarcas, Abraão. Não. O testemunho da Bíblia mesmo, se nós formos analisar quem é o anjo do Senhor, o anjo do concerto que apareceu para o pai de Sansão, apareceu para Gideão e tantos outros, era o próprio Cristo, fazendo esse trabalho já lá no Antigo Testamento. Mas de fato, nós vemos aqui que o Espírito Santo, se nós fôssemos crer nessas ideias, então, de que o Espírito Santo é o próprio Cristo, não é uma pessoa distinta, como que ficaria esse texto, irmãos? Então, aqui diz que ele vem e não é para falar de si mesmo. Mas então, como que fica a situação? É justamente porque ele é uma pessoa distinta, trazendo o testemunho em favor de Cristo. Aí sim nós vemos a coerência das Escrituras. Temos agora o próximo texto em Atos, capítulo 15, verso 28. Nós estamos fazendo uma breve análise dos textos bíblicos, que são vários, de maneira que os irmãos tenham uma evidência completa em favor da terceira pessoa da divindade. Atos 15, 28 diz que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Agora me diga, se o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, coisas absurdas que se diz por aí, como que pode ser dessa maneira essa linguagem bíblica? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Considerou então o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo aprovou, concordou com aquele passo que os apóstolos tomaram, a resolução que eles tomaram em conjunto. Não foi algo só sancionado por eles, mas também pelo próprio Espírito Santo. Vamos mais, Romanos 8, capítulo 8, verso 26. Aqui temos mais um texto maravilhoso, essencial para nós. 8:23. 8:26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso pode ser dito sobre alguém que não é uma pessoa? Essa linguagem? De modo algum. Aqui então vemos que ele nos ajuda em nossas fraquezas,
Nós não sabemos muitas vezes como pedir, mas Ele nos auxilia até nisso, na nossa oração, seja feita mais próxima do desejo de Deus. Ele intercede por nós também, de maneira maravilhosa, com gemidos inexprimíveis. Ele quer a nossa salvação e faz esse trabalho no nosso interior, em nossa mente, em nossa consciência. Próximo texto, Efésios 4, verso 30. Efésios 4, verso 30. Diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se entristece quem é um ser pessoal. Aqui mais uma vez nós encontramos aquela questão de Deus. Nós poderíamos traduzir tranquilamente esse texto também como Espírito Santo Divino, porque é esse o sentido da declaração bíblica. Vamos mais, em Hebreus agora, capítulo 10, versos 15 a 17. Quase no final. Hebreus, no capítulo 10, então, nos versos 15 a 17, nos é atestado o seguinte: E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito essa aliança farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescente, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que testifica. E ele testifica em relação a essa aliança que ele faz conosco, e ele traz o que é uma transformação em nosso coração. Não é apenas algo exterior. E aí nós vemos que esse texto aqui de Hebreus, na realidade, ele vem trazendo um texto que está lá em Jeremias 31 no Antigo Testamento, onde quem diz é o que? O Senhor, o Jeová. E aqui nós temos uma identificação do Espírito Santo como Jeová. Falta-me tempo para expandir mais esse assunto. Assim como nós temos o estudo, mostrando que Cristo é Jeová, quando nós pegamos os textos do Antigo Testamento e ligamos com o do Novo, também temos em relação ao Espírito Santo. De modo que teríamos também, por exemplo, Isaías 6, aquela visão do trono de Deus, aonde lá estão os anjos em volta, falando santo, santo, santo. E aí nós encontramos em Atos 28 a revelação do Espírito Santo relacionada àquela visão. Então o testemunho bíblico ele é convergente, coerente, é maravilhoso. Vamos mais num texto essencial agora em Atos capítulo 5, os versos 1 a 4. Um texto maravilhoso também que vem nos confirmar a verdade em relação à terceira pessoa da divindade. Atos 5, versos 1 a 4. Uma história bem conhecida. A história do que? Ananias e Safira. Olha só o que diz aqui o relato. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui Pedro acusou Ananias de ter mentido para quem? Para o Espírito Santo. Se mente para algo que não é uma pessoa? De modo algum. Se mente a uma pessoa. Mas aqui vai mais agora. Olha o verso 4 que diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. A identificação que Pedro acabou de fazer,
que ele tinha mentido ao Espírito Santo e agora ele fala que mentiu a Deus. Tem alguma contradição nisso? Não, de modo algum. Era um texto que eu também nunca tinha, igual aquela leitura que ele falou lá. Né? Aqui a minha tradução que eu botei aqui, é a nova, a propriedade era sua, para vender ou não, né? No verso 4. Como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Isso. Não mentiu então a seres humanos, mas ao próprio Deus. Era mentira de Ananias e Safira. E receberam um juízo imediato no caso deles, né? Vemos então essas evidências escriturais. Tentei resumir as principais evidências em favor dessa doutrina. E eu gostaria de trazer agora o complemento do Espírito de Profecia, que nos traz uma amplitude muito grande, com comentários adicionais que formam então uma maravilhosa verdade para compreendermos. Os textos são vários, depois vou estar disponibilizando para os irmãos fiquem tranquilos. Aqui então o primeiro está no Meditação de 99, Recebereis Poder, página 323, que diz que o Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. Palavras claras, evidências, não precisa de comentário. Obreiros Evangélicos, página 289, diz que por entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem daquele que é a verdade. Daquele com aquele A maiúsculo, denotando a divindade. De fato, nós vemos que, como lemos já no Evangelho de João, é o Espírito Santo que nos guia em direção a toda a verdade. E aqui Ellen White vem destacando que é por causa dele, nos guiando, nos protegendo, que ficamos livres então da confusão das doutrinas enganadoras. Então, se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, silenciará todas as outras vozes discordantes. Sign of the Times, 1 de dezembro de 1898, Ellen White declarou que Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nada podia superar esse dom. Esse é um de 3 textos aqui que eu separei, que ela fala a mesma declaração. No Desejar de Todas as Nações, página 671, é declarada: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Evangelismo, página 617, a fonte original, Special Testimony, série A, número 10, página 37, diz que o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, 3 declarações aqui atestando a mesma verdade. Nós não devemos colocar em dúvida. De fato, aqui eu uso um termo que alguns podem tropeçar nisso. Diz aqui vencer, aliás, o Satanás só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus. Alguém fala, ele é o poder de Deus então. E aqui diz em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Esse ponto eu vou expandir mais adiante ao final esse detalhe, porque nós vemos que é natural. O próprio Cristo é chamado também de poder. Se isso fosse alguma prova contra a pessoalidade de Cristo, então teremos que rejeitar. Vemos agora no Evangelismo, na página 615, também no Special Testemunhos, uma evidência não só em favor de Cristo, mas das 3 pessoas.
Ellen White diz assim: o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Falta alguma coisa para ele? Não, aqui diz que a plenitude da divindade está com ele, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quanto recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Há 3 pessoas vivas, pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Texto maravilhoso confirmando a Trindade. Desejar de todas as nações, página 669, comenta então a passagem de João. Diz que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Então, se é o representante de Cristo, já não pode ser a mesma pessoa. Não tem como você representar a si mesmo. Você então está presente. Tem que ser uma pessoa distinta para ser representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. O que foi explicado aqui? Se Cristo continuasse na terra, ele poderia estar em um lugar cada vez, limitado pela humanidade. Então, o fato de Cristo ter ascendido ao céu foi para benefício da igreja, de modo que foi enviado o Espírito Santo que estaria em favor da onde estivessem os crentes nele, não apenas limitado a um lugar. Diz mais aqui: era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação, seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Mais uma vez aqui uma declaração evidente, né? Tem como eu ser o meu sucessor? Eu me suceder? Tem como isso? Não. Então, de fato, a pessoa de Cristo foi ao céu e teve um sucessor agora, a pessoa do Espírito Santo. Também um outro ponto que pode causar alguma dúvida é em relação ao papel de intercessor do Espírito Santo. Cristo não é o nosso intercessor, não é essa a evidência bíblica? Como que o Espírito Santo pode ser intercessor também? Ellen White explica de maneira magistral no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. Diz que Jesus está oficiando a presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado como de um cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda ofensa e toda fraqueza do pecador. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Então aqui confirmou que os dois são intercessores, mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma, em santas memórias, despertando a música do coração. Então vemos aqui, de fato, que como que pode ser a mesma pessoa, Cristo e Espírito Santo, uma vez que aqui diz que eles têm trabalhos distintos. Aqui então explica esse papel do Espírito Santo em nosso coração, extraindo o melhor de nós, em louvor, ações de graças, orações, e diz então que de fato a gratidão que emana do nosso coração e é expressa em nossos lábios, diz que vem do fato do Espírito Santo tocar as cordas da nossa alma.
Ele mexe conosco e nós, se não resistirmos a Ele, manifestaremos maravilhosas obras, então, que Deus se agrada. Desejar de todas as nações, na página 352, nos traz mais um texto evidenciando a divindade do Espírito Santo. Diz assim: atentem para a leitura. Então o olhar do Salvador penetra o futuro, contempla os mais vastos campos em que depois de sua morte os discípulos têm de testificar dele. Seu olhar profético abrange a experiência de seus servos através de todos os séculos, até que ele venha pela segunda vez. Mostra a seus seguidores o conflito que hão de encontrar, revela o caráter e plano de batalha. Desenrola perante eles os perigos que terão de enfrentar, a abnegação que lhes será necessária. Deseja que calculem o custo, a fim de não serem tomados de surpresa pelo inimigo. Sua luta não tem de ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Olha o que ela vai declarar agora. Tem de contender, nós, temos que contender contra forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Muitas podem ser nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos quantos a buscam em contrição. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Maravilhoso texto. Vemos aqui que a luta se dá. De um lado temos os anjos malignos que se tornaram em demônios, mas tem do outro lado espírito celeste, que aqui vem falando que dos anjos celestiais, os espíritos ministradores. Há esse conflito. O Espírito Santo junto com eles. Isso. E aí tem o líder da facção do mal, que é Satanás. Mas tem algo muito superior a qualquer um dos anjos ao lado nosso, em favor da nossa salvação. Desejava esse livro aonde? 352. Um texto maravilhoso, irmãos. Diz que mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, ele desce para dirigir a batalha. Diz que é o poder da onipotência que vai estar em nosso favor. Maravilhosa promessa dada a nós, e quantas vezes nós achamos que não estamos sendo auxiliados, mas temos todo o auxílio em nossa mão. Na página 431 do mesmo livro, também diz assim: deviam os discípulos esvaziar-se de si mesmos e encher-se com o Espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando sem reservas a sua obra, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui diz que devemos suplicar e com fé, confiando então que de fato será enviado em nosso auxílio o Espírito Santo na batalha. E aqui eu destaco a distinção, diz que o Espírito e o poder de Deus são coisas distintas. Notem o começo do texto. É comunicado o poder de Deus a nós, irmãos, através da pessoa do Espírito Santo. Dessa maneira que ocorre. No mesmo livro, na página 672, diz que muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor.
falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício, não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Aqui, aquele destaque que eu disse que faria, né? Aqui, tanto Cristo como o Espírito Santo são chamados o quê? De forças divinas. Isso atesta contra a pessoalidade deles? De modo algum. Diz ainda que o Espírito Santo não é um poder que nós usamos ao nosso favor, de maneira alguma, mas ele é uma pessoa que se serve de nós. Nós devemos ser o seu instrumento e não ele um instrumento nosso. Essa é uma inversão da realidade. Para concluirmos, tem mais um texto desejado na página 671. Texto maravilhoso que venha trazer conforto, convicção a nós nessa manhã e que perdure em nossa vida a influência que nós vimos maravilhosa que temos em nosso favor. Diz assim: o Consolador é chamado o Espírito de verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como o Espírito de verdade e torna-se assim o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. Olha só que explicação maravilhosa desse trabalho do Espírito Santo, trazendo a convicção da pessoa em relação ao pecado, ao juízo, em relação à necessidade de um Salvador. E uma vez que a pessoa aceita a verdade que ele traz, ele se torna para a pessoa o quê? O Consolador, o confortador dela. E a pessoa encontrará paz. Paz somente aonde? Na verdade. Se for, então, com a falsidade, diz que não se encontra paz ou conforto real. Possamos meditar nisso e nos entregarmos cada dia mais à operação de Deus em nós. Que possamos, de fato, receber o batismo diário do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.